E seguimos olhando para declarações de Donald Trump. A caminho do Super Bowl, o presidente conversou com jornalistas sobre temas nesse início de mandato. Temas considerados controversos, como, por exemplo, a proposta para assumir o controle da faixa de Gaza, a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América. Teve muito assunto, muita polêmica, medidas anunciadas por Donald Trump. Vamos falar sobre isso com a coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também professora do Instituto Mauá de Tecnologia, Flávia Loss, que já está aqui com a gente. Tudo bom, Flávia? Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem, Flávia. Acompanhando, claro, as várias repercussões depois que Donald Trump, mais uma vez, traz declarações polêmicas que geram críticas internacionais e também medidas como, por exemplo, essa taxação de 25% sobre aço e alumínio. Essa medida, Flávia, vai trazer impactos para alguns parceiros comerciais dos Estados Unidos, México, Canadá, também Brasil. Para começar, Flávia, olhar com você para o Brasil. Qual que deve ser o posicionamento do governo brasileiro diante de uma medida como essa? A gente está falando de aço. O Brasil é hoje o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Diante dessa tarifa de 25%, qual deve ser a posição do governo brasileiro? Por enquanto, a posição do governo brasileiro tem sido de cautela, o que é acertado e é já um posicionamento tradicional da nossa política externa. A política comercial está contida dentro dela, da política externa, justamente porque é um cenário muito incerto e que para um país como o Brasil, um país latino-americano, é mais difícil dar uma resposta como a China fez, como o Canadá fez. A nossa posição é diferente. Nós dependemos muito das importações de manufaturados e de produtos com alta tecnologia dos Estados Unidos. Então, uma retaliação será muito difícil e afetará a nossa indústria. Por outro lado, o Brasil também tem uma tradição de fazer qualquer uma dessas medidas de retaliação, ou mesmo de negociação de tarifas, em maneira multilateral, geralmente pela OMC, Organização Mundial do Comércio. E hoje isso não é mais possível. O mundo passou agora por uma mudança grande nesse quesito, e algumas das medidas têm que ser caso a caso, bilateralmente, né? Isso também é um desafio para o governo brasileiro. Pensando agora no aço e no alumínio, o Brasil é um dos maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos e o 14º fornecedor de alumínio. Vai impactar, claro, essas nossas exportações e principalmente com esse parceiro tão importante como os Estados Unidos. Então, o Brasil fica numa sinuca de bico, mas o que está tentando fazer é planejar quais indústrias serão mais atingidas. O MIDIC tem feito esse levantamento e, junto com o Itamaraty, com a nossa política externa, colocar a postos negociações. Isso é o mais importante. Você pode perceber que outros países têm seguido por esse caminho, como o México e o próprio Canadá, que já foram atingidos por tarifas. Flávia, qual que é o limite dessa guerra comercial que Donald Trump inicia, principalmente quando a gente olha, por exemplo, para as tarifas aplicadas contra os produtos chineses? A China hoje também passa a aplicar tarifas às importações dos Estados Unidos a determinados produtos. Quando a gente olha o próprio slogan de Donald Trump durante a campanha eleitoral e que ele vem colocando em prática nesse segundo mandato, de América Primeiro, algo que a gente viu também no primeiro mandato do republicano, quando comandou a Casa Branca entre 2017 e 2021, tem limite essa guerra comercial dos Estados Unidos? Olha, essa situação é tão inédita que a gente não consegue prever isso. Desde antes da Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha uma situação de guerra tarifária tão intensa como agora. Mesmo no primeiro mandato do Trump, não foi tão forte, ele não tinha feito tanto estrago, digamos assim, nessa questão tarifária. Agora, realmente, nesses 100 primeiros dias, né, ele prometeu que 100 primeiros dias do seu governo seriam de muitas ações, ele tem causado muita confusão nessa questão do comércio internacional, justamente usando a força, o peso econômico dos Estados Unidos para forçar os seus parceiros comerciais. Então, do jeito que está armado, essa situação é inédita mesmo. O limite dessas ações, no curto prazo, sempre parece uma vitória dos Estados Unidos, e ele faz questão de divulgar dessa maneira. Mas o limite disso é quando
essas medidas começarem a impactar o bolso também do consumidor dos Estados Unidos, porque, por exemplo, o aço, os Estados Unidos depende bastante dessa commodity e por aí vai. Então, não é exatamente uma commodity, né? A gente exporta também já processado, já manufaturado, mas enfim, ainda assim é algo que pode causar, sim, um problema dentro do mercado consumidor americano. Então, a gente pode ver um problema mais para frente em relação a isso. E não só, os parceiros comerciais também começam a se afastar dos Estados Unidos. No caso do aço brasileiro, nós precisaremos, e isso é uma informação do MIDIC, ver outros mercados, ver se a China consegue absorver parte da nossa produção, caso essa tarifa seja de fato efetivada, ou se o nosso mercado interno consegue fazer isso, que é um pouco mais difícil. Então, cria-se um sentimento muito ruim contra os Estados Unidos, né? E isso impacta nos negócios também. A China, então, pode se beneficiar dessas tarifações, Flávia? Num primeiro momento, não, porque vai afetar diretamente a economia chinesa, que já não atravessa mais uma fase de boom, como a gente viu no começo do século XXI. Ainda está em crescimento, mas muito menor do que se esperava. Então, começa a afetar, sim, mas a China está tentando rapidamente alterar os seus parceiros comerciais. Os Estados Unidos são o seu principal parceiro, então é difícil achar alguém que consiga substituí-lo. Então, num primeiro momento, que a gente pode ter uma retração da economia chinesa, muito prejudicial, inclusive para nós aqui no Brasil, já que a China é o nosso principal parceiro econômico. Mas a longo prazo, o que a China está tentando fazer é essa diversificação, justamente para sair dessa posição de tanta dependência do mercado norte-americano. E a China tem condições para isso. Diferentemente dos outros parceiros que estão sendo atacados pelo tarifaço de Trump, a China tem condições de sair dessa situação, né? Hoje ela é a maior fornecedora de produtos manufaturados do mundo e de produtos com alta tecnologia. Então, é uma situação muito diferente da que a gente vê aqui dos países latino-americanos. Tem um outro ponto, Flávia, quando a gente fala sobre essa taxação do aço e do alumínio, uma medida que também vai impactar México e Canadá. Até então, o que acompanhamos foi uma negociação entre Estados Unidos e esses dois parceiros comerciais para que essa taxação fosse adiada em 30 dias com relação a todos os produtos importados desses países por parte dos Estados Unidos. Em que medida, Flávia, essa taxação de aço e alumínio pode comprometer essa negociação feita dias atrás? Com certeza compromete muito, porque eles ainda estão negociando a primeira onda de taxações e já veio uma segunda. E isso faz parte dessa estratégia que Trump coloca na sua política externa e comercial de criar um certo constrangimento e uma onda grande de notícias, uma atrás da outra, de medidas que confunde também os parceiros comerciais. Porque, veja, os Estados Unidos e o Canadá ficam numa situação de a cada dia ter que responder a alguma declaração ou alguma medida do governo de Donald Trump. Então, isso também cria um desgaste nas relações, a mídia acaba repercutindo com razão, mas isso acaba criando uma confusão e ele sempre vende essas medidas como vitória dos Estados Unidos, ainda que ele tenha colocado várias negociações aí no meio de tudo isso, tanto com o Canadá e o México, como com a China. Ele tinha prometido muito mais tarifas sobre a China, mas com a China, justamente devido ao seu peso econômico, tecnológico, ele está disposto a negociar. Então, é difícil a gente prever o que é só discurso, é só bravata e o que são ações de verdade. Num primeiro momento, ele é duro nas declarações e nas medidas tarifárias, porque daí ele tem prerrogativa para mudar as tarifas, isso é uma prerrogativa do chefe do executivo nos Estados Unidos. Ele usa essa arma, já que não passa pelo Congresso, e acaba obrigando os parceiros a negociar em outras frentes, por exemplo, no caso do México, a imigração, né? Ele acaba pressionando a presidente mexicana para outras pautas que não são exclusivamente comerciais. Mas essa política de força, como eu disse anteriormente, a curto prazo pode levar, sim, a uma vitória, entre aspas, então ele consegue aumentar as tarifas, mas a longo prazo isso pode causar não só o desgaste de relações, mas também o aumento dos preços no mercado interno dos americanos.
Flávia Loz, ela é coordenadora de pós-graduação em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, também professora do Instituto Mauá de Tecnologia. Mais uma vez, Flávia, muito obrigada por estar conosco, trazendo um pouco desse olhar sobre o que Donald Trump vem anunciando. Até uma próxima. Muito obrigada.